Bom, agora na segunda parte da nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 3 do mesmo livro do Cássio, né, o Ensaio sobre o Homem. E a ideia aqui é que o autor tenta mostrar um pouco como é que a gente passa dessas reações que são, digamos, mais animais, mais imediatas, aquelas respostas que são as respostas humanas refletidas, sempre mediadas, agora sim, já podemos falar, né, pelo sistema simbólico. Então, eu vou fazer um sistema de perguntas e respostas, algumas questões vão ficar em aberto, sem respostas, ainda bem, né, para a gente pensar. No final, uma ou duas questões gerais também. Bom, a primeira pergunta seria por que linguagem e inteligência são argumentos centrais na defesa de que o símbolo parece ausente nas demais espécies de animais. Me parece que o ponto central aqui da linguagem é o fato da gente perceber uma primeira diferença aparente entre os seres humanos e os animais. Porque o Castro vai dizer claramente, o ser humano consegue manipular, digamos assim, não é bem essa palavra que eu gostaria de, mas assim, enfim, lidar, né? Trabalhar melhor com a linguagem. Os animais têm expressões muito fixas, muito rígidas em relação a isso. E se a gente olhar para todas as pesquisas que tem sobre a linguagem animal, a gente vai falar isso um pouco mais para frente, mas de modo geral as pesquisas sobre linguagem dos animais mostram que eles têm muito um sistema de ação e reação nessa linguagem. É uma linguagem sempre com um código muito fechado. Eles não conseguem fazer nenhum tipo de processo mais audacioso com relação à linguagem. Tá? Um exemplo, a linguagem das abelhas com a dança. Elas conseguem dizer a distância que tem lá o alimento. Mas não, alguém vai dizer assim, mas será que não é pouco? Será que não é muito? Será que vale a pena? Né? Não, as abelhas não vão discutir isso. A mensagem que elas vão trocar não tem esse tipo de argumentação. O segundo ponto, que é a inteligência, o Cássio vai dizer, olha, os animais têm uma inteligência, têm uma imaginação, mas são práticas, né? O homem tem essa imaginação, essa inteligência, mas são simbólicas. Um animal vai usar a inteligência e a imaginação dele para resolver problemas muito do seu cotidiano. A gente vai criar os nossos problemas, basicamente. A gente vai estabelecer questões simbólicas muito fortes em relação a tudo aquilo que vivemos enquanto seres humanos, enquanto cultura, enquanto sociedade. E não necessariamente são problemas práticos. Talvez os maiores exemplos sejam as nossas pesquisas em geral, as nossas pesquisas aí de mestrado, doutorado, enfim, a ciência. Tá? Então, assim, o ser humano sempre existiu sem ciência. Mas a ciência procura responder questões que estão no nível da abstração, do simbólico, daquilo que vai muito além de necessidades práticas. Tá? E isso é o que nos faz, basicamente, seres humanos. Os animais não estabelecem esse tipo de discussão. Tá? E é onde sabemos, pelo menos, os animais não estão discutindo o problema do aquecimento global. Nós estamos. Tá? É um problema posto, é um problema criado exatamente pela nossa capacidade e a partir do sistema simbólico. Uma segunda questão seria porque, no todo do capítulo, é possível argumentar que os símbolos não podem ser reduzidos a meros sinais. Então, que diferença básica há entre símbolo e sinal? Então, o Castro vai dizer que os sinais são operadores. E isso significa que eles são físicos e que levam a algum ponto ou operam sobre determinadas condições para atingir determinados resultados. Os símbolos estão no universo do significado do ser humano. Por isso são designadores, vai dizer o Cássio. Né? Lá na página 60, ele vai destacar que a inteligência dos homens difere exatamente por aquela questão simbólica da imaginação, porque não é um sinal, é um símbolo. Então, enquanto na dos animais isso não acontece, né, tem uma questão física de instrumento de resolução de problema, no homem essa noção de símbolo de algo muito maior vai significar algo que faz parte da sua natureza. Então, o símbolo vai ser um designador, algo muito além do que aquilo que parece ser. E o sinal é como se fosse um desencadeador. O exemplo que ele dá dos animais, por exemplo, que são capazes de reagir àquilo que os humanos que estão perto deles fazem, é um exemplo, quer dizer, aquilo é um sinal, é algo extremamente físico, que vai ter uma reação específica. Né? Mas não é simbólico, o animal não reflete sobre aquele sinal, não cria naquele sinal algo simbólico. Tá? E nós
podemos criar. Nós fazemos isso o tempo todo. Em que medida a noção de símbolo encontra a noção de leitura profunda, que também é algo que já discutimos nessas aulas, né? Um dos pontos, eu diria que é a possibilidade de refletir, pensar sobre aquilo que lê, a ideia que as reações são guiadas pela compreensão. Então, esse é um ponto muito importante no texto do Cássera, vai dizer que o homem tenta compreender a realidade muito mais do que ler a realidade do ponto de vista físico, do sinal, né? Então, a leitura e a escrita são uma materialização desse simbolismo que é a linguagem. Então, se a nossa linguagem é um modo de colocar uma lente sobre o mundo, a leitura e a escrita são como se fosse uma outra lente sobre essa mesma linguagem, sobre esse mesmo mundo. Tá? Então, vão exigir muito mais do ser humano. Por isso que a Marianne Wolff vai dizer lá no texto dela que, olha, a gente não nasceu para ler. Tá? É como se a gente criasse aqui uma outra lente. É como se ela assinasse embaixo essa ideia, né? Um simbolismo. Né? A leitura e a escrita são simbólicas. Ao iniciar o comentário sobre o caso da Ellen Keller, que é aquela menina que, né, surda, muda, cega, que não tinha reações, não tinha, perdão, ensinamento sobre linguagem até a idade de 8 anos, o Castro afirma o seguinte: dificilmente o passo decisivo que leva ao uso de sinais, de pantomimas, né, gesto, ao uso de palavras, isto é, de símbolos, poderia ser descrito de maneira mais marcante. Então, levando em conta a história descrita por ele, por que palavras são consideradas símbolos? A resposta é que parece que esse é um ponto bem marcante do capítulo. Ele entende que a menina, ao substituir o apontar, ou o gesto, o gesticular por palavras, ela faz uma nova recepção do mundo. O mundo vem para ela de maneira diferente. E isso, portanto, está sendo intermediado pelo sistema simbólico das palavras, pela linguagem. Ao mesmo tempo, ela vai reagir de forma diferente, tentando, talvez, também estabelecer o contato com o mundo por essas palavras. A primeira dessas reações é exatamente o emprego das palavras utilizadas. Quer dizer, o vir e o ir é dado pela linguagem. E ao tentar estabelecer uma palavra, tentar estabelecer uma relação linguística, ela está reagindo já de modo distinto. Mas aqui a gente podia fazer uma pergunta para o texto do Cássera. Né? Não vou tentar responder, vou deixar em aberto, mas é interessante, olha só. Se ficar restrita aos nomes, porque ela queria muito saber os nomes das coisas, tal, né? E aí esses nomes eram as palavras, o modo como ela acessava o mundo, né? Pelas palavras, o nome das coisas. Então, se ficar restrita a esses nomes, teria ela usado de fato o sistema simbólico ou ela só substituiu um sinal, que era o gesto, por outro sinal, que era a falha e a palavra? Será que a gente consegue estabelecer de fato um argumento decisivo de que ela fez a substituição de sinal por símbolo, de gesto por palavra? Essa é uma pergunta que eu vou deixar em aberto. No âmbito do que já foi discutido nessa disciplina, que interpretação a gente pode dar para essa citação aqui? O princípio do simbolismo, com sua universalidade, validade e aplicabilidade geral, é a palavra mágica, é o abra-te sésamo, que dá acesso ao mundo especificamente humano, ao mundo da cultura humana. Então, de algum modo, o autor está considerando o simbolismo como um sistema de tradução da realidade. É o abra-te sésamo, é a tradução, é o acesso, é a porta aberta. Quer dizer, existe uma realidade, mas essa realidade está fechada por uma porta, ou como eu tenho usado aqui, ela está sendo lida sempre por uma lente, nesse intermédio. Né? Então, o modo de acessar, de aceder ao ausente, ao que está na cultura e na mente humana, é feito exatamente por essa questão simbólica, né? Mais diretamente, talvez, pela linguagem. E isso tem relação direta com a leitura profunda discutida por Wolff, com a informação visual e não visual de Liberato e Fulgêncio. É, portanto, por meio dele, desse simbolismo, que a gente constrói as estruturas mentais de pensamento, porque exerce uma função vital no processo humano. Então, essa noção do simbólico tem relação direta com a nossa questão de leitura, com a nossa questão de produção de sentido. E não tem como fugir disso. Né? É por meio desses modelos simbólicos, seja de teorias, seja de artes, né, de sensibilidade, enfim, ou seja por uma questão religiosa, é só por meio deles que a gente tem esse acesso à realidade que a gente consegue conhecer. E a leitura e a escrita estão nesse meio. Por que Cássera vê obrigado, mesmo falando em universalidade do simbolismo, em admitir uma variação?
Em determinado momento ele fala, olha, de fato o simbolismo é universal, mas há uma certa variabilidade aí, né? Diferente dos animais, especificamente nas espécies observadas, que tem aquela restrição de sinal e não de símbolo. Então ele propõe que, sendo algo funcional, algo de tradução, o símbolo possa variar para identificar uma percepção e uma relação entre línguas ou numa mesma língua, por exemplo. Então, ele vai dizer uma mesma ideia, o mesmo argumento, por exemplo, vamos chamar assim de modo mais geral, ele pode ser traduzido por uma língua de diferentes, com uma sequência diferente de palavras. Então, mesmo as pessoas defendendo o mesmo direito, uma mesma ideia, elas podem usar sequências diferentes de palavras. E isso significa o quê? Que essa capacidade de simbolizar é variada. Tá? Simbolizar não é variado no ser humano, é universal, mas a capacidade e o jeito de fazer é variado. Tá? Então, de algum modo, parece que ele amplia aquela noção do o exclude, que as experiências dos organismos são individuais. Então, ainda que a gente seja parte da mesma espécie, a gente faz e produz experiências que são distintas. Claro, né? Depende da cultura, do modo como a gente aplica as lentes para ler a realidade. Está sempre guiado pela nossa cultura. Mas, de modo geral, as experiências que a gente faz, que a gente produz, são muito individuais. Então, para o homem, isso gera representações culturais muito distintas, né? Em determinado momento a gente vai falar do Stuart Hall, especificamente com relação à linguagem, mas a ideia é um pouco essa. A gente faz experiências individuais, a gente produz experiências distintas, mas tem alguma coisa que nos une. Tem um circuito aí que nos une. Como poderíamos articular a noção de Castro e Herder a respeito do pensamento reflexivo, linguagem e o simbólico? Então, o texto deixa bem claro que o sistema simbólico é o único que permite essa relação entre pensar de maneira reflexiva, a linguagem, que é um elemento essencial para isso, e o simbólico, que é exatamente aquilo que nomeia essas capacidades. Depois, a fala, especificamente a fala humana, a linguagem humana, é o elemento capaz de levar o homem a essa reflexão. É ela que permite essa abstração. E isso tem relação direta com o que vocês podem ver na disciplina de interfaces, especificamente no texto do Cupani, no texto do Vieira Pinto, no texto do Vargas, por exemplo, que diz que a linguagem talvez seja esse grande intermediário da nossa capacidade tecnológica, da nossa capacidade de simbolizar. A linguagem é o elemento central. Sem ela seria impossível o planejamento, sem ela seria impossível o simbólico, eu diria, voltando para o texto do Castro. Tá? Então a linguagem exerce um papel central nisso tudo. E aqui algumas questões gerais, né? O Castro valoriza muito nesse capítulo a linguagem humana como o símbolo do sistema simbólico, ele fala bastante disso. Então, duas perguntas para a gente pensar. Como as demais linguagens podem ser entendidas nesse arcabouço teórico? Então, no cinema, o cinema, arte, literatura, é, como é que a gente entenderia essas outras linguagens como símbolos desse sistema simbólico? A segunda questão é: o sistema simbólico existe fora da linguagem? É possível pensar em outros elementos simbólicos que não sejam também intermediados pela linguagem? Tá? Essa é uma questão que sempre me deixa muito curioso quando eu leio e releio o texto do Cássera, porque ele coloca num pé de igualdade as formas simbólicas de modo geral. Mas a pergunta que eu quero fazer aqui é: existe alguma forma simbólica que não seja intermediada pela linguagem? Alguma forma simbólica que sobreviva por si? Então, essa é uma questão que eu deixo em aberto, a gente vai responder ao longo da disciplina, mas a ideia geral desse capítulo, e desses dois capítulos, na verdade, é pensar esse simbólico como sendo a lente para a gente entender os processos de produção de sentido.